Olá, uma ótima noite. Bora entrando com um sonzinho pra animar a gente. Bora chamando os coleguinhas. Bora lá, que já vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Iago, uma ótima noite. Bora entrando. Dá algum tempinho que hoje o tema promete. Vamos ver. Tem uma musiquinha pra gente e entrando no clima, que hoje a gente vai falar de inferioridade. Sejam todos muito bem-vindos, meus amores. Então, bora lá. Bora pra lá, uma ótima noite. Uma ótima noite, Mai. Seja muito bem-vinda. E, então, vamos nessa, né? Vamos começar. Pra quem tá chegando agora e tá aqui comigo ao vivo, uma ótima noite, que a gente tem, assim, uma live extraordinária. E quem vai assistir em outros horários, seja de dia, seja de tarde, então, um ótimo dia, uma ótima tarde, sejam todos muito bem-vindos. E, para começar, possa ser que alguém assista essa live em outro horário e ainda não me conheça, então eu vou começar me apresentando. E para quem não me conhece, eu sou Iane Santos, sou hipnoterapeuta, sou também enfermeira, sou tia, madrinha, filha, irmã. Então, assim, tenho vários papéis. E hoje atuo aqui em Salvador, principalmente focada em ajudar mulheres a se resgatarem, a encontrarem o valor e a aceitação dentro delas. Eu, hoje em dia, ajudo mulheres a trilhar uma jornada de superação de dentro para fora. E esse é o objetivo dessa live, dessas lives que eu faço semanalmente. É de ajudar mulheres a perceberem que essa jornada ela é possível de ser trilhada e que ela traz resultados incríveis para a vida da gente, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos ao que interessa, né? Falar de inferioridade, né? Como vencer o sentimento de inferioridade. Seja muito bem-vindo, meu amigo, uma ótima noite. E falar de inferioridade, para mim é fácil, né? Porque eu já sofri muito com isso. Porque o que é esse sentimento de inferioridade? É exatamente esse sentimento que faz a gente se sentir menor, que faz a gente se sentir menor que o outro. A gente acha que todo mundo tem mais qualidades que a gente. E isso a gente percebe através dos nossos comportamentos. Existem padrões de comportamentos que são típicos da pessoa que tem esse complexo de inferioridade. E aqui eu vou falar de alguns que eu tive, alguns de pacientes que eu atendi, e aí vocês vão compartilhando comigo à medida que acharem que se encaixa, que percebe isso, porque essa live é exatamente pra gente ir trocando, pra gente ir compartilhando, pra gente ir acrescentando um na vida do outro. Porque eu acredito que o conhecimento, quando ele é compartilhado, a gente aprende muito mais.
E assim a gente consegue ter muitos mais resultados, tanto pra gente quanto pra aquelas pessoas que a gente tá ajudando. Porque quando o outro também compartilha o que sabe, ele também tá contribuindo comigo. E assim a gente troca. E assim a gente tem um equilíbrio entre dar e receber. Então, vamos lá, né? E se falando em complexo de inferioridade, sabe quantas vezes a gente é muito punitiva, muito autopunitiva, a gente se cobra demais, a gente fica com aquele complexo de perfeccionismo e acha que tá tudo ótimo, que tá tudo bem. Não. Isso é sinal de que você tem este complexo de inferioridade, que você sofre por se achar menor do que o outro. Sabe aquela pessoa que faz algo de errado e fala: eu sou burra, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sei nada, tudo que eu faço é errado. Pois, esse é um típico perfil, um típico comportamento de quem tem complexo de inferioridade. E esse complexo, gente, não começa agora, na vida adulta, não. Ele começou lá atrás. E sabe como ele começou? Ele começou muitas vezes com sua mãe, seu pai, um professor, ou seja, figuras de autoridade que de alguma forma falaram para você que você não aprendia da forma adequada, que você era lento, que você era burro ou qualquer coisa desse tipo. E como era uma pessoa de autoridade, sabe o que é que aconteceu? Você acreditou. E aí você levou isso para sua vida. E quando você levou isso para sua vida, sabe o que é que acontece? Acontece algo que é muito impactante. Porque quando você traz esse complexo de inferioridade para sua vida, você começa a achar que você é burra. Você começa a achar que você não merece. Você começa a achar que tudo só dá errado para você. E das grandes necessidades humanas é pertencer. E aí, para você pertencer, já que você é tudo que não vale a pena, o que é que você faz? Você começa a mudar seu comportamento. Então, você começa a se tornar aquela pessoa boazinha que diz sim para todo mundo e diz não para você, porque você aceita fazer tudo que todo mundo pede, mesmo quando isso vai contra os seus valores. Mesmo quando isso vai contra as suas necessidades. E aí você, para se sentir querida, para se sentir aceita, você vai lá e faz. Só que essa dor vai continuar dentro de você. Essa dor, ela fica aí, ó, lembrando para você o tempo todo que ela existe. Porque o problema não tá na forma como as pessoas aqui fora te veem, está na forma como você se vê. Porque na construção da nossa personalidade, da forma como a gente se vê, tem a forma como a gente se vê e tem a forma como a gente acha que os outros veem a gente. E muitas vezes, eu, para ser aceita, para eu ser bem recebida, para eu me sentir acolhida, eu quero aproximar essa forma que eu me vejo da forma como os outros me veem. E assim eu vou vestindo capas, eu vou criando armaduras, eu vou criando personagens para me adequar às necessidades dos outros. Só que à medida que eu vou me aproximando das necessidades do outro, eu vou me afastando da minha essência. E o que é que acontece, gente, quando a gente se afasta de quem nós realmente somos? É nesse momento que aparece a ansiedade, por exemplo. A ansiedade é um forte indicativo de que você não está sendo você mesmo. Que tem algo que você faz, tem comportamentos seus que são incongruentes com a sua essência, que são incongruentes com aquilo que você sente dentro de você e que por medo você evita de seguir. Porque muitas vezes esse complexo de inferioridade, ele surgiu porque lá atrás eu não me senti amada o suficiente.
Eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada. E quando eu passei por tudo isso, me senti rejeitada, abandonada, me senti sozinha, o que aconteceu? Quando tudo isso aconteceu, eu precisei criar uma estratégia para eu não viver com essa dor. E qual foi a estratégia? Me adequar àquilo que os outros gostariam que eu fosse. Me adequar àquele comportamento que eu acho que as pessoas querem que eu tenha. Então, por exemplo, e aí eu vou falar de mim. Eu era uma criança que era mais introvertida, era mais tímida, que gostava de brincar, de ser a professora. Só que, na hora da brincadeira, tinha outras pessoas que também queriam ser professores. E aí, por exemplo, eu, pra me sentir aceita, eu nunca ia pra esse embate dizer não. Uma vez é você, outra vez sou eu. Agora é a minha vez de ser a professora, não. Eu deixava sempre as outras crianças serem os professores, porque eu não sabia me impor. Eu achava que se eu me posicionasse ali, eu seria excluída. Eu não iria mais participar. Eu achava que as pessoas não iam gostar mais de mim. E esse comportamento que eu tinha numa simples brincadeira durante a minha infância foi o comportamento que eu tive na escola, no ginásio, no segundo grau, na faculdade, no trabalho. Por quê? Porque foi o comportamento que eu aprendi. E que comportamento foi esse? Que se alguém me pedir alguma coisa, eu preciso fazer. Porque senão essa pessoa não vai gostar mais de mim. Então era assim, por exemplo, que as pessoas me pediam pesca na faculdade, eu não gostava daquilo e eu tinha dificuldade de me posicionar. Então a estratégia que eu encontrei foi ir sentar na frente. Eu sempre sentava no fundo, porque eu sou uma pessoa relativamente grande, principalmente se tratando de Nordeste. Eu sou um pouco mais alta que a maioria das pessoas, então eu sentava no fundo. No dia da prova, eu sentava do lado do professor para evitar que as pessoas me pedissem. Porque se me pedissem, eu não sabia negar. Do mesmo jeito que no trabalho, quando via com aqueles pedidos estapafúrdios, que eram difíceis de fazer, que eram complicados, eu também não sabia me posicionar. E aí eu ficava trabalhando só em prol daquilo, gastando uma energia fenomenal. Gente, eu gastava tanta energia em fazer essas tarefas inusitadas, que eu lembro de um período que eu queria fazer a prova para a faculdade de mestrado, que todo dia eu entrava no site para olhar. Mas aquele trabalho estava me consumindo tanto que a prova, eu devo ter entrado, não vi o edital, saiu o resultado, depois de muito tempo do resultado que eu vim ver. E tipo, foi num período que eu já estava olhando e eu não consegui nem enxergar, porque eu estava imersa naquela tarefa. Eu deitava, aquilo vinha na minha mente, aqueles pensamentos repetitivos, ó, que não saía da minha cabeça. E aquilo ia me deixando mal-humorada, me fazia sofrer. Por quê? Porque eu estava fazendo algo que não fazia sentido para mim, mas eu não sabia me posicionar e dizer não. Eu não consigo fazer isso, porque isso não faz sentido para mim, isso tá contra os meus valores, ou qualquer outra coisa. Então, um padrão que eu adquiri lá na infância, eu trouxe para minha vida adulta e repercutiu em mim de uma forma absurda. Porque começou a refletir no meu corpo físico, eu comecei a ficar indisposta, eu comecei a ter insônia. A ansiedade foi lá pra cima. Por quê? Porque eu não soube dar limites. E isso eu trouxe uma relação no trabalho. Mas, por exemplo, eu já vi situações que isso aconteceu no casamento. Eu, por exemplo, atendi há algum tempo atrás uma mulher que ela tinha sofrido violência doméstica, né? Na briga com o marido simplesmente deu uma mordida aqui na ponta do nariz dela, que é cartilagem, que é molinho, que tirou o pedaço.
olhei aquilo, né? Não sabia do que se tratava. E aí, no decorrer da conversa, daquela primeira aproximação, ela me contou o que tinha acontecido. Isso, na época, eu nem entendia de nada do que eu tô falando agora. Essa mulher, por exemplo, eu atendi na minha época de enfermeira. Eu atendendo no posto. E aí, um tempo depois, alguns meses, algumas semanas depois, ela voltou. Me dizendo que tinha voltado com o marido porque não conseguia viver sem ele. E naquela época, eu achava isso estranho, mas eu não entendia o que é que estava acontecendo. Mas hoje eu olho para trás e entendo o que é que aconteceu ali. Ela dependia tanto desse marido emocionalmente. E aí, gente, não acho que é uma questão financeira, não. É a dependência emocional, é o buraco de carência que existe dentro de nós que faz a gente se manter em relacionamentos abusivos. É achar que sem esse homem eu não sou nada. E se você for observar o discurso, esses homens ou mulheres, porque aqui eu tô falando homens porque eu tô falando de um caso de uma mulher, mas mulheres também são abusivas, mulheres também têm esse tipo de comportamento, não se engane. Isso não é uma questão de que é porque é homem ou porque é mulher, não. Depende do padrão que cada um criou. E do mesmo jeito que existe esse homem que é o abusador, que faz o papel de predador, tem mulheres que também fazem o papel de predadora. Porque a gente precisa entender que em toda relação humana existe uma presa e um predador. Para cada um existe aquele outro complementar. Porque, por exemplo, ninguém vai sair para caçar se não existisse presas. Por exemplo, um leão ele não vai sair na savana para caçar se só tivesse outros leões lá. Ele sabe que tem a presa. E é isso que acontece na vida da gente. E a gente vê isso várias vezes, principalmente nos relacionamentos amorosos. Quantas vezes eu já ouvi comentários falar: ah, aquele homem é perfeito, ele é ótimo, mas a mulher que pegou, a mulher faz ele de gato e sapato. Do mesmo jeito que a gente fala: poxa, aquela mulher é incrível, maravilhosa, olha o traste que ela tá. É porque exatamente isso. Na natureza, toda presa atrai um predador e todo predador atrai uma presa. E aí você precisa entender quem você quer ser nesse jogo. E aqui eu nem tô fazendo julgamento de que é certo ou que é errado, né? Mas é saber quem você quer ser. É descobrir o que é que tá aí dentro de você. Porque aqui não importa o que acontece fora. Porque à medida que a gente muda o que está aqui dentro, aqui fora vai mudar. Porque aqui fora acontece tudo espelhado no que está dentro do nosso interior. Né? E isso é importante a gente ficar atento, né? É importante a gente ficar atento para como a gente se relaciona, o que é que a gente espera do outro, o que é que o outro tem lá, agregando ou não para nossa vida. Né? Isso é importante a gente ficar bastante atento. Deixa eu pegar aqui que eu fiz uma pesca de coisas que são importantes pra gente estar falando. E assim, e é importante falar que, por exemplo, muitas vezes nessa relação, o homem ou a mulher que faz esse papel de criar essa dependência com o outro, ele reforça em você essa sua baixa autoestima. Ele reforça você essa inferioridade. Ele fala pra você que nem sabe por que ele tá com você. Que se não fosse ele, você não teria um namorado, você não seria casada, você não teria ninguém. E, gente, eu lembro de um tempo atrás, eu tive uma cliente, por conta do vitiligo, que eu nem sabia que ela tinha vitiligo, na realidade, né? Porque ela chegou, como não era em uma área assim visível, não era em rosto, nada disso. E de repente ela falou: não, porque eu tenho vitiligo. Ela tinha algumas manchas no pé. E ela falou: ah, porque isso mexe muito comigo. E eu, assim,
como eu disse, não tem julgamento, porque a maior dor é a dor que a gente sente. Então, assim, a maior dor pra mim era minha. Hoje em dia que eu trabalho com isso, eu simplesmente acho que eu nem senti a dor em relação ao que eu vejo tantas outras pessoas passando. E aí eu perguntei pra ela por quê, como aquilo atrapalhava a vida dela. E aí ela falou que quando as manchas apareceram, o marido começou a destratar ela mais ainda, porque isso não começou por conta do vitiligo, mas ela não se dava conta disso. E aí, ele, quando tava pra separar, pra romper, o que é que ele disse pra ela? Que ela nunca mais ia arranjar ninguém, porque ninguém ia querer ela sendo manchada. E aí, aquelas nuvenzinhas que estavam ali no pé viraram a sentença dela, né? Ela começou, ela acreditou naquilo, até porque como tinha essa dependência do marido, isso se tornou realidade para ela. E o que aconteceu? Ela se fechou para o mundo. Até porque quando existe uma relação de dependência emocional que está relacionada à carência, normalmente, quando existe essa quebra, a pessoa não está perdendo o marido, ela estava perdendo o pai dela. Porque ela começou a projetar naquele homem o pai dela. E aí ela não suportava a dor de perder aquele pai. E como era um pai, era uma autoridade para ela, quando ele disse aquilo, o vitiligo realmente começou a definir ela. Então, é importante a gente ficar atento ao que está acontecendo no nosso redor. E ficar atento que nenhum de nós é um rótulo. Eu passei anos para descobrir, por exemplo, que eu não sou vitiligo. Eu passei anos para entender, inclusive, que eu me apresento como enfermeira, como hipnoterapeuta, mas eu não sou uma enfermeira, eu não sou uma hipnoterapeuta, eu não sou boa, eu não sou inteligente, eu sou tudo isso e pode ser muito mais. Mas do mesmo jeito que eu sou boa, eu também sou má. Do mesmo jeito que eu sou inteligente, às vezes eu sou burrinha também. E tá tudo bem. Porque a gente precisa entender que pra gente ser qualquer coisa, pra gente dar significado às nossas relações, a gente precisa ser completo. E completo significa a gente ter os dois lados. A cara e a coroa. E, por exemplo, quando eu falei que na natureza a gente sempre passa por essa relação de presa e predador, por exemplo, e tem momentos que eu sou presa, tem momentos que eu sou predadora. E é preciso que a gente olhe e aceite isso. Porque o grande problema é a gente passar a vida negando aquilo que está dentro da gente. E é isso que faz a ansiedade tomar conta da gente. E a gente se paralisar. Porque a ansiedade é algo natural. A ansiedade é uma expectativa. Só que quando essa ansiedade te paralisa, epa, tem algum problema. Tem algo que está fora do lugar. Tem algo que está fora da rota. Porque não dá para você deixar de viver. Não dá pra você não sair de casa. Não dá pra você ter medo de entrar no elevador por causa de ansiedade, porque teu corpo paralisa, porque você tá com medo absurdo de algo que é imaginário, de algo que só tá na sua mente. Porque isso é um medo que não é o medo do adulto que tá aqui comigo assistindo essa live. É o medo de uma criança que ficou lá atrás, presa em alguma situação. E que isso te faz sofrer até hoje. Não é? E isso te impede de se posicionar, te impede de se sentir bem com você mesma, te impede de se olhar no espelho e falar: comigo tá tudo ótimo. Gente, e eu falei aqui do vitiligo, mas o vitiligo é só uma situação. Porque eu já recebi pessoas nessas condições.
por causa de cor, por causa de condição financeira. Porque a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida. E, por exemplo, quantas vezes a minha mãe, para quem não sabe, né, um pouquinho da minha história, a minha mãe é professora de nível fundamental. Meu pai morreu, eu não tinha nem 3 anos. A minha mãe sozinha cuidou de 2 filhas, com o salário pago pelo Estado para professora de nível fundamental. Então, assim, era uma vida difícil. A gente passava por algumas situações de escassez. Não vou dizer que passei fome, qualquer necessidade básica. Mas, por exemplo, era apertado. E eu lembro que às vezes na escola, às vezes ela atrasava o pagamento. E quando atrasava o pagamento, chegava a depender de quanto tempo fosse esse atraso, a gente era convidado, por exemplo, a ir para a diretoria. Eu não ia sempre, mas eu fui algumas vezes. E eu lembro, e aí, estudando um pouco até pra gente fazer essa live, eu comecei a lembrar como eu me sentia mal. Parecia que todo mundo tava me olhando. Por conta do quê? Da escassez financeira. Aí eu comecei a achar que eu não merecia ter o suficiente. Porque esse complexo de inferioridade, é como eu disse, são situações que elas vão se empilhando desde lá da nossa infância. São coisas pequenas. Não necessariamente precisa ser um trauma grande. E essa é a grande questão. A gente precisa entender que, sabe, se você empilha panquecas, primeiro é só uma panqueca, mas você vai botando a segunda, a terceira, a quarta, isso vai criando volume. E isso vai te atrapalhando na tua vida. Porque isso pode te paralisar. E quando te paralisa, aí você precisa ter estratégias para sair disso. Uma outra coisa que é importante falar em relação ao complexo de inferioridade, quando você quer aproximar você do outro, muitas vezes você quer fazer isso como? Ostentando. Você começa a comprar muitas roupas, muitos sapatos, você começa a se endividar porque você quer ser alguém tendo, possuindo. Mas, gente, pra gente realmente modificar e as pessoas perceberem a gente de forma diferente, e as pessoas nos perceberem de uma forma mais valorosa, com autoestima, não é sobre a gente estar sempre bonita, maquiada, de cabelo escovado, de unhas feitas, com as melhores roupas, com as roupas de grife. Não é sobre isso. É sobre como você se sente aqui dentro. É sobre como você se percebe. Por isso que eu comecei a live falando que essa live é para quem quer fazer uma mudança que é de dentro para fora. Porque não se trata do que você está mostrando por mostrar. Porque não se trata de ter. Se trata de ser. E isso é muito instintivo para mim. E eu vou dar um exemplo para vocês que talvez vocês conheçam assim. Eu lembro que na época que eu trabalhava no posto de saúde, tinha uma dentista lá, gente, que ela era pura elegância. Ela pegava aquela blusinha que você viu, que era da C&A, por exemplo. Nada contra a loja de departamentos, mas que era simples, que era barata. Às vezes era blusa, que eu elogiava a blusa, ela falava, foi R$20, foi R$30, que era um preço acessível, mas que nela ficava super elegante. Ela colocava qualquer coisa e nela ficava elegante. Já tinha outra que ostentava, só andava de marca, de Dudalina e tal, mas se colocasse as duas, pra mim, a chique era que tava lá da C&A. Por quê? Porque não era o que a questão não era o que ela tinha, era o que ela era. Porque a gente precisa sentir. Quantas vezes você tá tão empoderado que as pessoas te percebem assim? E eu falo isso, gente, porque hoje as pessoas me percebem assim. As pessoas falam, Liane, você tá diferente. Por quê? Porque hoje eu estou diferente. Eu tô construindo uma nova jornada. Porque eu me sinto diferente.
Eu me sinto muito mais autoconfiante. Eu tenho uma autoestima que tá muito melhor. Eu me vejo muito mais bonita, muito mais atraente. Gente, eu não conseguia me olhar. E aí eu já aproveito e já faço um desafio pra vocês. Pra eu saber como é que vai estar essa relação de vocês com vocês mesmos. Se olha no espelho e diz, eu sou bonita. Eu sou atraente. Eu sou gostosa. Usa esses termos e vê se é prazeroso pra você falar isso de você mesmo. Porque se não for, tem algo de errado acontecendo aí. E não é você comprando, se endividando, que vai fazer a diferença na sua vida. Na realidade, você só vai ficar com mais um problema se você se endivida. Né? E isso, gente, é importante porque a gente tá olhando para isso porque a gente vai se reconstruindo. A gente vai fazendo esse movimento sempre de dentro para fora. E tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Vocês realmente acham que essa mudança ela só é verdadeira quando acontece nesse movimento de dentro para fora de fato? Eu gostaria que vocês falassem comigo o que é que vocês acham, para ver se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Porque muitas vezes a gente tá muito preocupado com essa aparência aqui de fora, com essa casca, com esse invólucro. Mas sem a gente fazer as mudanças que são necessárias aqui dentro, a gente não vai conseguir avançar aqui fora. Aqui fora é reflexo do que a gente vive aqui dentro. Ou vocês acham que alguém acha... Vocês têm um amigo que acha tudo difícil, acha o mundo difícil, que só tem violência, que tá tudo feio, e você conversa com outro amigo que fala que não, que tá tendo mudança no trabalho, que tá viajando, que tá bem com a família, que a violência não tá tão grande assim. Você acha que elas estão em mundos diferentes? Não, é o mesmo mundo. Só que cada um tá vendo a partir da sua perspectiva interna. E é por isso que é tão importante e a gente ter cuidado com o que a gente ouve, com os ambientes que a gente frequenta. É por isso a importância da gente tá observando tudo isso. Porque isso faz toda a diferença na vida da gente. Deixa eu dar uma pescada no que, pra eu não esquecer de falar nada. E, gente, quando nós estamos com essa questão do complexo de inferioridade, com essa questão da gente se punir muito, da gente se cobrar muito, a Eli falou isso mesmo. É tudo a forma como a gente enxerga. Essa é a grande questão. Só que a forma como a gente enxerga não começou agora. Começou na infância. Esses dias mesmo, e aí eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E aí a minha sobrinha tava aqui, uma de 10 anos. E aí ela tomou banho. E aí foi almoçar comigo. E eu ia levar pela escola. E aí ela ia vestir a farda. Só que a comida tinha molho. Aí eu falei, ó, veste tua farda depois pra não sujar. Aí ela virou pra mim, Dinda, eu não sou tão burra assim, não. Aí eu falei, olha o que já tá na cabecinha dela, de que ela é burra. Isso é uma criança de 10 anos, gente. E aí eu falei, não, meu amor, eu não tô falando isso porque você é burra. Eu tô falando isso porque a comida tem molho e pode espirrar em você. Mas você é muito inteligente. Porque lembra como você faz contas de matemática com facilidade? Para começar a quebrar isso dela. Porque em algum momento, pessoas que são importantes para ela começaram a dizer que ela era burra. E ela trouxe isso como uma verdade para ela. E ela vai crescer achando que ela é o quê? Olha a limitação que você já pôs nesse ser humano desde a infância. Que tipo de adolescente ela vai ser? Que adulto vai ser esse? Como é que esse adulto tem autoestima? Como é que esse adulto tem coragem de se posicionar? Se estão dizendo lá atrás que ela é burra, né?
Aqui, super sentido. O que mais vemos é o outro nos tentar surpreender com o que tá mostrando. Exatamente. Querendo evidenciar aquilo que muitas vezes nem tem, né? Se endivida, como por exemplo, a gente vê as pessoas comprando o iPhone em 10, 20 vezes para dizer que tem um iPhone. Eu lembro que logo na época, quando eu era mais jovem, e aí eu fui. Eu cresci com a meta de comprar uma casa, tá, gente? Eu segui um contrassenso das pessoas. Então, a minha meta era ter uma casa. E aí, por exemplo, eu comprei o meu apartamento, mas eu andava de ônibus. E pra mim era super estranho pessoas que tinham carros e não tinham casa. Moravam num apartamento miudinho, que o carro nem combinava com o apartamento na minha cabeça. Porque, tipo, o carro era quase a metade do valor do apartamento. Porque tinha um carrão. Não era um carro popular, um carro simples, era um carrão. E morava de aluguel. E aquilo pra mim era muito estranho. Mas por quê? Porque era a forma como eu construí os meus valores. Do que era importante pra mim. E muitas vezes o carro, o apartamento, a roupa que a gente veste, a gente acha que as pessoas estão comprando a gente por isso. Mas na realidade, a gente tá vendendo isso, mas no fundo as pessoas não estão comprando. Porque elas percebem quando isso não é genuíno. E é por isso que muitas vezes você se percebe sendo passado para trás, você se percebe sendo injustiçado, você começa a achar que todo mundo tá fazendo mal pra você, que ninguém te ama, que todo mundo te rejeita, mas não. É porque à medida que você faz isso com você, você permite que os outros façam. Porque isso não tá no consciente, não, gente. Isso tá no inconsciente. Porque há um tempo atrás, hoje eu tô aqui falando pra vocês, consciente do que eu tô fazendo, falando pausadamente. Mas se vocês pegarem a primeira live que eu fiz, provavelmente eu tô igual uma metralhadora. Principalmente nos primeiros minutos, porque pra mim era muito desconfortável. Eu ficava pensando o que é que as pessoas iam pensar. Eu ficava com medo de julgamento. E o que é que vão falar de mim? E principalmente que era pra falar de mim. Eu não falava de mim, porque eu vendia a imagem de que eu era uma mulher forte, resolvida, inteligente e que nada acontecia comigo. Eu vendia a imagem da Mulher Maravilha, da super-heroína. Só que isso me trouxe muita dor. Foi isso que me levou para a ansiedade. Que eu achava que eu não precisava de pessoas. Eu achava que eu não precisava compartilhar com outro. E a ansiedade veio exatamente para me mostrar que eu preciso e dependo do outro. Que eu quero estar com o outro. Essa é a grande diferença. Porque um tempo atrás, eu dizia, eu não me incomodo com o que os outros falam. Mentira! Qualquer coisa que falasse, aquilo ficava ressoando na minha cabeça a semana inteira. Eu não conseguia esquecer. Tudo me magoava. Porque eu levava tudo pra mim. Essa pessoa não me ama, essa pessoa me rejeita. E isso estava atrapalhando a vida de quem? A minha vida. Então, quando eu falo que eu nem sempre fui assim, eu de fato vivenciei tudo isso que eu tô falando pra vocês. Em relação a essa questão de inferioridade. Eu lembro, esses dias que eu tava estudando sobre isso, eu até lembrei. Eu lembro que quando eu tava no 2º grau, eu tinha uma amiga que ela era grandona. Ela era gaúcha e veio morar aqui na Bahia, então ela era muito grande. Eu perto dela me sentia pequenininha. Eu detestava ficar perto dela, principalmente quando tava em pé, porque eu me sentia muito pequena. E aí, eu pensando nisso, eu falei, poxa, eu já me sentia pequena, só que eu nem sabia, eu nem me dava conta, eu nem tinha consciência de que eu me via desse jeito. Eu me achava, eu me fingia da fodona. Daqui, ó, não, pra mim tá tudo bem, tá tudo certo. Enquanto na realidade eu tava sofrendo horrores. Né?
Porque muitas vezes a gente nem sabe o quanto tá sofrendo. Do mesmo jeito que eu tinha sintomas físicos de ansiedade e nem me dava conta que eu tinha isso. E olha que eu sou da área da saúde, enfermeira, trabalhei na assistência direta por mais de 15 anos. Hoje eu vou fazer, mês que vem eu faço 22 anos de formada, mas hoje em dia eu não tô mais na assistência direta. E eu não notava. Por quê? Porque eu negava. E quanto mais eu neguei, mais isso foi ficando forte dentro de mim. Até que um dia eu tive que parar e falar, não, bora olhar para aquilo, ver o que está acontecendo. E foi aí que eu comecei a minha jornada de autoconhecimento. De olhar para dentro de mim. Experimentei várias coisas. Fiz vários processos. Continuo fazendo, porque a gente nunca tá pronto. A gente tá sempre em evolução. Então eu tô aqui falando para vocês, mas eu só tô um pouco na frente na jornada de vocês, na jornada do que vocês estão. Mas tem gente que tá na minha frente e eu vou aprendendo com eles também. Tem horas que eu preciso de ajuda. E, por exemplo, e muitas vezes a gente começa a ter consciência, mas a gente ainda não enxerga com clareza o caminho. E essa é a importância da gente muitas vezes ter alguém que já passou por esse caminho para estar guiando a gente. Porque, por exemplo, há um tempo atrás, eu tava percebendo que eu comecei a notar que eu tava com muita raiva acumulada. Até porque, pra quem não sabe, a raiz que tá por trás desse complexo de inferioridade normalmente é a raiva. Isso mesmo. Normalmente quem tem esse complexo, ele tem raiva. Por quê? Porque na realidade ele se sentiu rejeitado, ele tem carência, porque alguém que era muito importante para ele, e normalmente essas pessoas são o pai e a mãe, por algum motivo os rejeitou, os abandonou. E não que o pai e a mãe rejeitou de fato. Essa foi a interpretação que a criança dele teve naquele momento. E aí ele, ou ela, né, entendeu que sim, ele não foi amado, ele não se sentia amado como ele gostaria de ser. E isso despertou nele o quê? A raiva. E eu, muitas vezes, me sentia assim. Só que eu não percebia. Eu não notava que era raiva. Sabe aquela pessoa que tá muito bem obrigada e de repente explode? Eu explodia muito com a minha mãe. Eu explodia muito com a minha irmã. Eu explodia muito no trânsito. Que a gente explode com as pessoas mais próximas da gente. Porque, na realidade, essas explosões de raiva, por exemplo, como era o meu caso, é o que a Debbie Ford chama de efeito bola de praia. Você nega tanto aquele sentimento, você esconde tanto ele, que quando você tá cansado, você tá distraído, ele explode com toda a força do mundo. E aí você também explode essa emoção. Porque quando a emoção vem, gente, a gente não controla. Ela só vem e acontece o que precisa acontecer. Porque a emoção, ela é instintiva, ela é natural. Ela tá aqui no cérebro da gente há muito mais tempo do que essa capacidade cognitiva aqui de falar. Ela tá aqui guardada há mais tempo. E é importante a gente pensar que quando a gente fala de necessidade humana, e aí necessidade humana tem a pirâmide de Maslow, que foi um psicólogo que lá por volta de 1940, 1943, ele criou uma hierarquização das necessidades humanas, que hoje em dia é conhecido pela pirâmide de Maslow, ou pirâmide das necessidades humanas. E que a nossa primeira necessidade humana é o quê? É aquelas que são instintivas, que a gente precisa delas para sobreviver. Então, é dormir, é comer, é beber, é sexo, é fazer xixi, fazer cocô. Essas são as necessidades humanas básicas, fisiológicas, que todo mundo precisa fazer essas coisas, senão a gente não sobrevive. Depois das necessidades fisiológicas, vem a necessidade de segurança.
E aí todos nós temos necessidade de segurança. E aí a segurança física, que se refere, por exemplo, à integridade física, a emocional, né, da gente estar se sentindo seguro emocionalmente. É a segurança familiar, que a gente fica preocupado com os nossos parentes, a gente quer que esteja todo mundo bem, seguro, no ambiente seguro. Depois da segurança, a gente já começa a ir para os níveis mais elevados da pirâmide. Depois da segurança, vem a necessidade social, que tem a ver com a aceitação do grupo, que tem a ver com reconhecimento, que tem a ver como como você pertence àquela família, aqueles amigos, àquela sociedade. Então, a gente tem esse desejo de fazer parte de. E é por isso que quem tem o complexo de inferioridade, ele busca satisfazer essa necessidade se moldando às necessidades do outro. Então, é por isso que ela acaba se endividando para parecer que ela tá muito bem, quando na realidade ela não tá. É como se fosse uma maquiagem. Só que não adianta mascarar externamente o que está acontecendo aqui dentro, porque a gente não consegue. E só depois que essa necessidade de ser aceito pelo grupo, de ser querido, de se sentir amado pelo grupo, depois que ela é satisfeita, aí sim a gente vai para a necessidade pessoal de se cuidar, da sua própria autoestima, da sua autoaceitação, que isso é a sua identidade. Só que quando você passa pelo complexo de inferioridade, o que é que você faz? Você deixa quem é você de lado para ser a pessoa que você acha que as pessoas querem que você seja. E é aí que a ansiedade toma conta de você. É aí que seus processos começam a se acumular, como um copo enchendo de água, como uma pia. Imagine uma pia entupida. É uma gotinha todo dia. É algo, são situações que você não controla, que faz você se sentir pior, que vão ali se acumulando, até que chega um dia que elas explodem. Falar nisso, vou aproveitar e beber um pouquinho de água. E vou aproveitar que eu vou beber minha água, ó, na minha xícara. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu me aceito sem limites. Que é uma forma exatamente de eu mostrar pra mim o quanto é importante eu fazer esse exercício, esse olhar pra dentro de mim. E eu fiz ela, ó, com a minha bonequinha. Que a querida Tati, ela é autora do primeiro livro infantil para pessoas com vitiligo. A menina feita de nuvens aí ela fez para mim. E eu comecei a utilizar, e aí eu resolvi colocar na xícara para eu olhar para isso e me perceber. Só que aí, e vai como pulo do gato para vocês, vai como uma dica, eu fiquei tão envolvida com me aceitar com o vitiligo que eu comecei a achar que o vitiligo faz parte de mim. Eu comecei a me botar um rótulo de vitilinda, de uma bandeira. E aí eu precisei falar, não, epa, o vitiligo não é seu melhor amigo e nem é o vilão. Ele só veio para me mostrar algo. Assim como a ansiedade. Ela não é a minha melhor amiga e também ela não é a vilã. Ela me veio para me mostrar coisas que eu não via. E foi a partir da construção desse olhar que eu comecei a entender o que passava dentro de mim. A Rose Cássia Santana me pergunta, você faz rituais noturnos? Faço. Noturnos e diários também. Logo no matutino, quando acordo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dos meus rituais. Uma ótima noite, Odson. Seja muito bem-vindo.
Porque é importante a gente fazer essa reconstrução, porque, mais uma vez, eu volto a dizer, não é sobre ter, é sobre ser. E ser exige exatamente ação. Eu penso e ajo. A grande questão é como fazer esse movimento. É uma jornada que aí a gente precisa trilhar. E, gente, espera aí, senão daqui a pouco ela começa a falar aqui comigo. Deixa eu desligar aqui. Opa. Que o tablet entra na live, como era conversar com a gente. Pois eu te acho linda com essas nuvens. Gratidão, Rose. Hoje em dia eu também acho. Mas antes, não achava mesmo. E é interessante que eu vejo muitas pessoas falando: fulana é bonita com as nuvenzinhas dela, mas eu não. Eu simplesmente não achava ninguém bonito. Claro, se eu me achava feia, se eu achava que as nuvens atrapalhavam a minha beleza, quando eu olhava para as outras pessoas, gente, eu sinto muito. Eu não achava bonito, não. Eu achava feio. Eu evitava. Inclusive, eu percebi que eu evitava. Se eu visse alguém com vitiligo na rua, eu queria vestir o manto da invisibilidade do Harry Potter e desaparecer. Porque eu não queria que aquela pessoa me visse. Por quê? Porque quando eu olhava pra ela, eu me via refletida. E como eu achava ela feia, eu me percebia feia também. Né? Então, assim, hoje em dia, eu acho pessoas com vitiligo bonita, mas eu também me acho bonita. Então, é esse o grande lance. Eu precisei mudar a forma como eu me enxergava. E isso, gente, é uma caminhada. É uma caminhada que... o Watts falou que a Rosa do aquele. Eu imaginei, Watts, porque quando ela falou de ritual noturno, eu lembrei logo do Clayton. E é interessante falar sobre os rituais, exatamente por isso. Porque os rituais fazem parte da nossa reconstrução. Porque os rituais fazem parte, por exemplo, do que eu falei no início, do ambiente, né? Do ambiente, do que a gente está construindo, de quais informações a gente está colocando na nossa mente, não é verdade? Porque os rituais fazem isso. Eu faço, por exemplo, à noite, para dormir, eu faço leitura, eu faço a visualização da minha vida e, claro, né, auto-hipnose. Auto-hipnose, e aí eu faço para a trava do momento. Eu faço auto-hipnose, eu faço para cura, eu faço auto-hipnose para abundância financeira, eu faço auto-hipnose para saúde, para relacionamento, eu faço auto-hipnose para tudo. Às vezes eu escolho uma semana, às vezes tem a ver com as emoções que eu senti na semana, porque eu tenho feito muitas mudanças, então tem época que tem algo que tá me mexendo comigo, e aí eu trabalho mais com isso. E pela manhã eu faço auto-hipnose mais visualização. É o que eu mais faço. Agora, a auto-hipnose, gente, eu faço praticamente o dia todo. Tive um desafio, vou fazer live, vou atender a auto-hipnose. Por quê? Porque isso me fortalece. É algo que eu acredito. Porque, lembra que eu falei que eu nem sempre fui assim? De estar falando, de estar me expondo, de estar me achando linda? Pois é. Eu precisei seguir uma jornada de libertação. Eu precisei fazer movimentos. E esses movimentos ninguém fez por mim. Eu que tive que fazer. Eu que tive que tomar a decisão de pegar a minha vida e fazer com ela algo diferente. E foi assim que eu comecei essa jornada de autoconhecimento. Aí fiz vários cursos. Entre esses cursos, e é por isso que eu tenho um carinho mais do que especial pela Kelly, essa missão de ajudar outras pessoas a transformar suas vidas, eu descobri no Kelly.
Então, na realidade, depois que eu fui vindo, eu vi que ajudar as pessoas a não sentirem, a não passarem tanto tempo sentindo o que eu tava sentindo, era o que fazia sentido pra mim. Que, gente, o vitiligo começou, eu tinha 15 anos. Esse ano eu vou fazer 45. Pra eu dizer pra vocês que o vitiligo não incomoda mais pra mim, só tem um ano da minha vida que eu posso bater no peito e falar do vitiligo. Há um ano atrás não, né? Porque isso foi em fevereiro. Mas, por exemplo, em janeiro do ano passado, eu não estaria falando com você de vitiligo nunca. Porque era uma dor tão grande que meus olhos enchiam de lágrimas só de falar vitiligo. Então, eu era bloqueada lá atrás. Então, tipo, foi um ano de mudanças. E foram mudanças tão grandes que aí eu falei, não, eu não posso deixar pessoas passarem por isso sem conhecimento, sem esclarecimento. Não é justo, sabe? Porque eu gostaria que lá atrás alguém tivesse dado a mão pra mim. E uma parte não deu porque era difícil, gente. O vitiligo começou em mim 1992, 93. A gente não tinha Google aí. A gente não tinha internet pra gente colocar qualquer coisa e aparecer. Então eu fui crescendo, me defendendo da forma que eu podia, da forma que eu sabia, da forma que eu consegui, né? Só que hoje tá aqui a internet, que a gente tem um monte de conteúdo gratuito de qualidade. Tem conteúdo ruim? Tem, mas tem conteúdo de qualidade. Tem muita coisa boa que a gente aprende aqui. Tem muita gente entregando conteúdo de valor. E, inclusive, se vocês estiverem achando que o que eu tô entregando é de valor, vou pedir para vocês compartilharem, colocarem coraçãozinho, pro Instagram entender que tem valor esse conteúdo. Se achar que esse conteúdo pode ajudar alguém, mandar o aviãozinho, né? Para essas pessoas ficarem sabendo. A Tânia também é uma querida, uma ótima noite, Tânia. A Tânia é minha parceira do AQL Pro, porque eu fiquei tão apaixonada pela AQL, gente, que aí eu fiz a AQL faixa preta, eu fiz a AQL Pro, todo desenvolve, porque eu tô em constante evolução. E esses dias estou na expectativa, porque inclusive vou para Recife esse mês fazer uma sessão presencial com o nosso mentor, com o Cleiton, porque tô com umas travas, e quando a gente tem trava, a gente pede ajuda para quem tá na nossa frente. E tá tudo bem. Isso não é demérito, isso não tira o meu valor. Então, bora lá. Tá precisando, tá com a trava, porque o que é importante é a gente ter consciência das nossas travas. E tem coisa que eu consigo resolver sozinha, tem coisa que eu preciso de ajuda e tá tudo certo. E qual é a grande vantagem da gente entender tudo isso? É que a gente começa a perceber que a mudança não tá do lado de fora. A mudança começa aqui dentro para depois ir pro lado de fora. A Odissa pergunta, qual a turma de vocês? A da Tânia eu não sei, Odissa. A minha eu sou da turma 13. Eu sou AQL 13. Vocês são meus... Como é que eu vou dizer? Vocês são meus veteranos. Eu sou da AQL 13. Da primeira turma do AQL faixa preta e da primeira turma do AQL Pro. Ai, Rose, você vai ver o mentor? Ah, a Rose é da 14. Então a gente é parceirinha, Rose. Eu sou da 13. E assim, cresci muito com esse movimento. E hoje em dia vejo como eu posso agregar e ajudar outras pessoas com essa parte da minha jornada que eu já aprendi. E vou evoluindo. Até porque, como o próprio Cleiton diz, né? Que aparece, o universo traz pra gente aquelas pessoas que a gente é capaz de ajudar. E eu percebo o quanto eu já ajudei, já contribuí com várias pessoas. E isso vai me fortalecendo. Porque o que acontece, lembra que eu disse? A mudança não acontece fora, a mudança acontece aqui dentro. E como é que essa mudança acontece?
através de um segredo que tem 3 partes, que é o segredo que tá aqui, ó, que é a nossa mente. A gente precisa aprender a controlar a nossa mente. É essa a grande lição, né? Eu vou aproveitar a dica de Watson que fica a lição. A grande lição é essa, é a gente aprender a controlar a mente. A gente tem essas 3 mentes. A mais forte é a inconsciente, que é aquela que só quer fazer a gente viver. E como é que ela faz isso? Colocando na gente os instintos de sobrevivência. É aquela que é responsável pelo nosso sistema imunológico e pelas aquelas atividades que eu disse para vocês da pirâmide de Maslow, que é as atividades fisiológicas. É por fazer eu respirar, meu coração bater, o alimento ser digerido. Essa é a mente mais forte de todas. Só que nessa a gente não comanda ela diretamente. A gente não consegue fazer isso. Mas a gente consegue fazer isso usando as outras partes, que é a mente consciente e a subconsciente. E a grande questão é que a gente acha que essa mente consciente que está aqui conversando com vocês, que é a que lembra da senha do cartão de crédito, que é a que lembra o endereço para voltar para casa, a gente acha que ela é pancadona, que ela sabe de tudo. Mas, gente, ela é 5% do nosso conhecimento. Então, no final das contas, ela não sabe de nada. Ela é a parte mais nova do cérebro humano, né? Ela é a parte que está aqui na nossa fronte, o neocórtex. É a mais recente. É a mais recente. Então, a gente acha que manda tudo com ela, mas na realidade ela é mandada. E qual é o grande segredo? A gente aprender a mandar nos 95% que está escondido. Que 95% é esse? É a nossa mente subconsciente. É a nossa mente que gravou tudo que aconteceu da gente na infância com emoção. É a mente que me fez lembrar que eu, adolescente, não gostava de ficar perto de uma amiga porque ela era grandona e eu me sentia pequenininha. Foi a mente que gravou que eu queria ser a professora brincando com os meus colegas e que eu não era, porque tinha alguém mais forte do que eu que dizia que ia ser. E eu aceitava aquilo como verdade, porque eu queria ser aceita. E foram essas memórias que moldaram, que vieram moldando meus comportamentos, que começaram antes disso. Começaram eu com 1, 2, 3 aninhos. E aí cada comportamento da gente tem situações que a gente vivenciou lá atrás. E é por isso que a gente não muda da noite pro dia e nem magicamente se a gente não começa por um processo. Pra gente entender que a gente precisa agir. Porque a mudança não acontece só na mente. Primeiro ela acontece na mente, com o controle dela. E é isso que eu ensino no meu processo, né? De como você começa a perceber essa mudança, porque você vai lá na causa, você vai na raiz, você vai identificar qual foi a situação, a primeira situação que você fez sentir aquela emoção, que fez você desenvolver determinado padrão. Porque acaba que, se a gente observar, os nossos padrões comportamentais são hábitos. E os hábitos moram aonde? Na nossa mente subconsciente. E se a gente consegue mudar isso na nossa mente, gente, ninguém segura. Por quê? Se eu desconstruir o hábito, e aí o hábito ele só desaparece se a gente coloca um hábito novo bom no lugar, o que é que acontece? Eu mudo. Pode reparar, um fumante, quando ele para de fumar, o que é que ele faz? Ele simplesmente, ele normalmente, ou ele começou a fazer atividade física. Eu fazia parte de um clube de corrida, então, por exemplo, eu conheço muito esse fumante que hoje em dia é corredor de rua e não suporta cigarro. Ou muitas vezes, vocês já repararam que quem deixa de fumar normalmente desenvolve compulsão alimentar, começa a engordar? Porque ele substitui um hábito por outro. E é por isso
que a terapia, um processo organizado, personalizado para você faz diferença. Porque a gente vai tirar esse hábito ruim, mas a gente vai inserir um hábito novo, um hábito que faça sentido para você. Porque, por exemplo, aquele meu hábito de viver escondidinha, sem ninguém me notar, de dizer não, de nunca saber dizer não, eu substituí pelo hábito de me posicionar. Gente, às vezes eu nem tenho necessidade de dizer, mas hoje em dia pra mim é tão natural que eu falo. Eu na segunda-feira, por exemplo, eu tava assistindo, né, o desafio do nosso mentor, né, do resgate da criança interior, que esse é um resgate que a gente precisa fazer diariamente. Semanalmente, pelo menos, a gente precisa estar olhando para essa criança, gente. Achou uma trava? E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Viu que tá com uma trava e que não é uma trava de adulto, vai atrás da criança. Essa semana mesmo, uma seguidora me perguntou: Anne, ansiedade dá tontura? Eu falei, dá, porque normalmente está relacionado com medo, porque o corpo, ou ele luta ou ele foge. Aí ela deve estar com medo mesmo, porque eu acordei de madrugada com medo, e aí tô com tontura, zumbido no ouvido. O corpo tá dizendo, o corpo tá falando. Então, assim, é importante a gente ficar atento para os sinais. E a Rose falou, preciso fazer terapia. Rose, terapia é para todo mundo. Só que, eu não sei a sua idade, mas, por exemplo, quem é da minha época ou mais velho, ainda tem preconceitos com terapia muitas vezes. Porque eu lembro que na época que a gente era adolescente, minha irmã tinha uns 13 anos, e minha mãe estava grávida da minha irmã quando meu pai morreu. Ela estava com 8 meses de gestação. E aí, por exemplo, ela queria levar minha irmã para o psicólogo. E minha irmã disse que não ia, que ela não era maluca. E assim a gente cresceu. Hoje em dia a gente já vai, a gente já entende. Mas ainda resta. Não é confortável. Você não vê amigos discutindo, eu tenho ansiedade. Eu sinto isso e você. Não, normalmente é um assunto que é mais velado. Você fala com as pessoas que estão mais próximas. Hoje em dia, eu vejo as pessoas consultando mais. Por exemplo, depois que eu comecei a falar de mim, que eu escancarei assim os meus portões falando da minha vida, as pessoas me acessam mais para falar isso. Eu fiquei impressionada. Porque no local onde eu trabalho, eu tava no cargo de chefia, então eu tinha uma sala à parte. A minha sala, eu não dividia, só tinha secretária, que ficava na parte externa, né? E, gente, quantas vezes as pessoas foram pra lá conversar e de repente estavam chorando. Só numa conversa assim. Por quê? Porque a gente represa tudo. E quantas vezes eu fui essa pessoa que não chorou porque achava que se chorasse era fraqueza. Gente, hoje em dia eu choro. E quem quiser que se incomode. Porque eu vou chorar. Deu vontade de chorar? Eu choro. Deu vontade de gritar? Ainda não grito em qualquer lugar, não. Mas se precisar falar forte para me posicionar, falo. Um dia desse mesmo eu tive uma discussão com a minha chefe, mas uma discussão no sentido de que a gente exaltou um pouco os ânimos. Mas porque eu exaltei, ela exaltou, eu devolvi. Eu falei, acabou. Se eu não concordo, eu não concordo. Com respeito, com argumentos. Porque, por exemplo, uma coisa é teu chefe, você precisa respeitar, tem uma hierarquia a ser seguida, perfeito. Concordo com tudo isso. Mas, se o chefe perde os limites e começa a gritar descompensadamente, como se você fosse uma criança, você tem que lembrar pra ele que você é um adulto. Como é que você faz isso? Se posicionando, falando firme. E, por exemplo, eu falei, eu posso continuar falando? Então não deixava eu me falar. Como se fosse uma criança mimada que quer algo de qualquer forma. Não, é minha chefe. Mas eu posso me posicionar. Eu não tenho que dizer amém a tudo. Tá tendo uma conduta que é inadequada,
vamos falar. Não quer conversar agora? Conversamos depois. Agora, gritar comigo como se eu tivesse 3 anos, 4 anos, 5 anos e não fizesse a minha tarefa de casa, não vai. Antigamente, iria. Que ela, inclusive, fez uma vez isso comigo. Fez uma segunda. Aí eu me tratei. A terceira não aconteceu. E eu duvido que aconteça uma quarta. Porque não vai mais. Foi ela que mudou? Não. Quem mudou fui eu. E é essa a mágica da gente olhar pra gente, né? Da gente saber se posicionar, da gente se aceitar do jeito que a gente é, da gente ter a nossa autoestima, não precisar estar usando da Coach, ou sei lá, Lacoste, ou qualquer marca aí que seja da moda, pra gente se sentir importante, pra gente se sentir bem com a gente mesmo. Não é sobre isso. Não é sobre precisar pra fazer minha live e tá com o cabelo escovado, não tá com o cabelo do dia a dia. Não é sobre isso. Porque, por exemplo, meu cabelo não vai fazer a diferença no que eu tô falando pra vocês. Não vai agregar a mais ou a menos. Vocês acham que faria sentido eu deixar de fazer a live, tá compartilhando isso com vocês, tá dividindo isso com vocês, porque eu não escovei o cabelo hoje? Não faz nenhum sentido. Então, essa é a importância da gente fazer essa construção de dentro pra fora. E a Rose coloca aqui, eu tenho 37 anos, eu vou fazer, não vejo a hora de fazer, que deve ser terapia. E Rose, faça mesmo. Veja alguém que se conecta, que faça sentido pra você, faça, todo mundo precisa. E, por exemplo, terapia não é algo que você faz uma vez e nunca mais você vai fazer, não. Você vai ver que é um processo. E aí, lembra da cebola, que é cheia de capinhas? Você vai fazer terapia, vai tirar a capinha de fora. Vai se acostumar com ela, vai vivenciar essa nova realidade, vai construir novos hábitos. Daqui a pouco você engancha numa outra casquinha. E você vai tirar ela também, procura ajuda. Agora, o importante disso, e é o que eu acredito, porque é o que eu uso pra mim, e eu já experimentei outras formas de terapia, esse processo com a hipnoterapia, porque ele é muito mais rápido. Porque, na realidade, eu fazia tratamento semanalmente. Eu estava lá, conversando, refletindo sobre aquilo, mas as mudanças eram muito poucas em relação, por exemplo, ao que eu vivenciei quando eu comecei a me tratar com a hipnoterapia. É tanto que a gente faz um processo, que aí para tratar determinada demanda, normalmente poucas sessões que você vê o hipnoterapeuta a cada 30, 60 dias, a depender do que seja, e que vai te empoderando, porque o grande poder e a grande mudança de chave é que você começa a entender que você não depende do outro. Você depende de você. A mudança sempre acontece de dentro para fora. E para a mudança acontecer de dentro para fora, você simplesmente precisa de você. Você precisa ser o protagonista da sua vida. E é esse o convite que eu faço no meu processo. É de que vocês, assim como eu, se torne o protagonista da sua vida. Né? E aí, tudo muda. A Rosa perguntou aqui. O ruim é que hipnoterapia não pode fazer online, não é? Errado! Pode fazer online, sim. E, inclusive, os meus primeiros processos, e quando eu falo os meus primeiros processos, fui eu, enquanto cliente, Rose, foram online. Eu fiz 2 tratamentos com hipnoterapia online. Meu terceiro tratamento é que foi presencial. E esse com o Cleiton, eu tô indo presencial, porque na realidade eu vou aproveitar para conhecê-lo, né? Vai ser uma honra conhecer meu mentor. Eu passei no aquele faixa preta, por exemplo, eu vi a Cleiton a cada 15 dias. Ele é meu irmão mais velho sendo mais novo. Não sei se vocês me entendem, porque eu me inspiro muito no Cleiton. Inclusive, às vezes, até na forma de falar, eu acho que eu fico assistindo tantas sessões do Extraordinário, tantos os cursos eu fico revendo, que
às vezes eu me pego falando as coisas que ele fala, mas de uma forma natural, não porque eu tô copiando, é porque eu acho que eu ouço tanto que eu absorvi. E aí depois no AQL Pro, a gente se via, passou 2 meses se vendo 2 vezes na semana. Então, assim, eu quero conhecê-lo pessoalmente por conta dessa ligação. Apesar dele ser mais novo, eu percebo ele como meu irmão mais velho, né? Assim, porque eu aprendo muito com ele, aprendi muito. Se hoje eu tô aqui, eu tenho uma gratidão imensa a ele, porque, por exemplo, do mesmo jeito que hoje eu me ofereço para encurtar jornadas de quem quer se aceitar, ele encurtou a minha jornada para hoje estar aqui falando sobre isso na internet, né? A ter me tornado uma hipnoterapeuta, a estar buscando ser uma influenciadora, né, digital. E não porque eu quero ser isso ou aquilo, é porque eu sei que a minha história pode ajudar várias pessoas, como tem ajudado. Seja inspirando, seja transformando, mas compartilhando. Aí o Odson colocou também que pode fazer online. E aí minha voz começou a falhar, tá vendo? E, gente, assim, o complexo de inferioridade... Deixa eu beber um pouco mais água, desculpem. O complexo de inferioridade faz a gente achar que a gente não merece as coisas. Que as coisas pra gente tem que ser mais difícil. E se isso perdeu o sentido pra você, você acha que a sua vida não dá mais pra ser assim, você quer viver uma vida diferente, você quer se olhar no espelho e se achar linda, se achar atraente, você quer ter a vida dos seus sonhos, seja financeiramente, seja num relacionamento amoroso, o processo é esse. É você aceitar você. Todas as suas partes. Porque como o nosso mentor diz, e como a Debbie Ford também traz nos livros dela, o tesouro da gente está na caverna que a gente nunca entrou, né? Então, essa vida maravilhosa, a gente só consegue ela mudando o que a gente precisa mudar hoje. Porque a gente não... Quando a gente fica sofrendo e a gente fica na ansiedade, pensando no futuro caótico lá na frente, é porque a gente está preso no passado. Usando aquele passado e projetando. Mas, se a gente usa o poder do agora, o poder do presente, para transformar a nossa vida, e é isso que a hipnoterapia faz, por exemplo, eu no presente, eu mudo a percepção que eu tenho do meu passado, eu deixo de achar que eu fui vítima daquelas pessoas, eu deixo de achar que ninguém me ama, que ninguém me aceita, que pra mim nada dá certo. Eu mudo essa percepção porque eu percebo que eu tenho valor, porque eu percebo que eu posso fazer, porque eu percebo que eu sou suficiente. Eu mudo isso. Quando eu mudo isso, eu mudo o meu presente, porque eu começo a agir diferente, porque eu mudei o pensamento e aí eu mudo a minha ação. Quando eu mudo a minha ação, o que é que acontece? Eu mudo o meu futuro. Porque, por exemplo, se eu continuasse há 1 ano atrás, sem me posicionar, sem falar, vocês acham que hoje eu estaria no presente, mudando, pensando em fazer uma transição de carreira, e pensando em largar 22 anos de serviço público? Vocês acham que eu estaria fazendo algum movimento dessa natureza? Não. Eu ia continuar achando que o serviço público era a melhor maravilha do mundo e que daqui a 50, 60 anos eu vou continuar no serviço público achando que tá tudo lindo e maravilhoso. Uma ótima noite, Kel. Você chegou bem na hora que eu tô falando do serviço público. Você adivinhou o momento. E aí,
eu não estaria fazendo esse movimento. Por quê? E aí o que ia acontecer? Daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos eu ia estar lá no serviço público, ansiosa, talvez tomando remédio, depressiva. Por quê? Porque eu não estava aguentando. Porque eu tô fazendo aquilo que não faz mais sentido pra mim. E aí eu tô negando a minha centelha divina, como o Edson botou aqui. Porque, gente, quando essa frase que ele colocou é muito forte, somos centelhas divinas. E é exatamente isso. Quando a gente é a centelha divina, a gente simplesmente está dizendo que a gente é abundante, que a gente é próspero, que a gente está aqui para ser feliz. E essa foi uma crença que, com todas as adversidades da minha vida, eu sempre trouxe para mim. A gente está aqui para ser feliz. E eu busco a minha felicidade. Antigamente eu buscava não vou dizer em situações, em valores que eram os valores que os outros me traziam e me diziam que eram os valores que eram importantes. E era por isso que eu sofria. Só que agora, essa minha jornada me trouxe para os meus valores. E agora sim, eu sou realmente feliz. Porque eu sou feliz fazendo aquilo que faz sentido para mim. Agora, o mais importante não é o que os outros acham de mim. O mais importante é o que eu acho de mim. Né? Quem eu sou, quem eu quero ser. Quais partes de mim eu preciso agregar. E a cada dia, gente, eu agrego uma parte nova. Tem coisa que eu não gosto muito, mas que eu aprendi a gostar, porque me traz... Porque, por exemplo, quando eu precisei dizer não, precisei me empoderar e falar com mais força com a minha diretora, com a minha chefe. Eu fiz isso porque eu tinha uma agressividade dentro de mim. Se eu não tivesse essa agressividade, essa raiva que eu sempre quis negar, eu ia conseguir fazer isso? Não. Então tá vendo que até o que a gente acha que é ruim também é bom. Tem utilidade, tem oportunidade de uso na nossa vida. E, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei, né, esse compartilhamento. Rose, se jogue, faça sua terapia mesmo. Pode ser online. Se quiser até conversar comigo para esclarecer dúvida, eu vou adorar falar com isso sobre você. Até porque vai ser muito fácil, porque você meio que já sabe o caminho. Então, na realidade, gente, toda hipnoterapia é uma autoterapia. Toda hipnose é uma auto-hipnose, só acontece porque você quer. Então, assim, não tem problema de ser online, de ser virtual. Então, tá tudo certo. E aí, o Odds colocou: felicidade é uma decisão. E se cuidar faz parte desse processo de felicidade. Sem isso, a gente não avança, né? Sem essa oportunidade. A minha Delícias da Jo, mas como ela já soltou um linda, já se entregou. É a minha lindona, minha sobrinha. Também te amo, meu amor. Meu amigão aí, querido, Noborges, também amo você também. E, por exemplo, e aí quem me conhece um pouquinho sabe, há um tempo atrás, gente, eu nunca dizia pra ninguém que eu amava, porque eu achava que se eu falasse que eu amava as pessoas iam achar que eu era besta, que eu era boba. Tá vendo? Então, a mudança começou aqui, mas eu também transformei isso em ação. Porque se eu só achasse isso e não falasse, as pessoas não iam saber que eu as amava, né? Então, bora praticar. E aí, ó, isso é isso mesmo. É o lobo bom e o lobo mau. A gente tem que olhar para os dois e aceitar os dois, porque cada um tem um papel na nossa vida. Então, gente, eu espero que vocês tenham visto, tenham gostado da live, tenham aprendido algo nela. Fiquem atentos para essas questões, desses complexos de inferioridade. Comece a perceber as pessoas que você admira. Comece a prestar atenção como elas se comportam, como elas estão, né? Como elas vivenciam a vida, porque não é sobre ter, é sobre ser. Então começa a reparar essas pessoas que vocês admiram, como elas são.
e começa a modelar isso, né? Começa a buscar a fazer igual. Teve dificuldade, procura ajuda. Terapia faz parte dessa ajuda, porque ajuda a gente a olhar para dentro da gente. Então, esse é meu convite para vocês, né? De estar fazendo esse processo de olhar de dentro para fora e assim ter a superação que vocês desejam, ter a vida que vocês desejam. E aí, show, meu amigo ótimo que disse que foi excelente live. Rose mandou aqui os coraçãozinhos. Que bom que vocês gostaram. Eu vou deixar salva e eu vou pedir para vocês o seguinte. Lembra que no início eu falei que compartilhar é a melhor forma da gente aprender? Então eu vou, quando eu salvar a live, eu vou pedir para vocês comentarem lá nela um insight que vocês tiveram nessa live. Por quê? À medida que a gente reforça escrevendo aquilo que a gente aprendeu, a gente aprende mais. Além disso, quando alguém lê o insight de vocês, simplesmente ele aprende mais. E você, à medida que for lendo os insights dos outros, vocês também aprendem. E assim, a gente vai fortalecendo a nossa mentalidade. Porque lembra qual é o segredo? Cuidar disso daqui. Tá certo? Gratidão, pessoal. Uma ótima Semana Santa a todos. E eu vou nessa, porque a minha linda tá aqui me chamando de linda, porque eu ainda vou viajar essa noite, tá? Eu não tô afim de pegar o trânsito amanhã de manhã, não. Então, eu ainda vou daqui a pouco. Beijão. Obrigado por estarem aqui comigo. Uma ótima Semana Santa a todos. Aproveite esse momento para pensarem na vida de vocês, para ressignificarem algumas coisas, mesmo que seja pequenininho, faz algo diferente, porque a Semana Santa não é sobre ovos de Páscoa, não é verdade? É sobre essa reflexão do que é a ressurreição e, no caso da gente, pode ser o que é ressignificar a nossa vida, né? O que é que tá faltando para eu ter a vida dos meus sonhos, para eu ser a pessoa que eu quero ser, por qual caminho que eu devo seguir. Então, aproveita esse momento para refletir, né? Quem nós somos e quem nós queremos ser. Eu acho que é uma boa reflexão que cabe agora para a Semana Santa. Beijão para todos vocês e até mais. Tchau, semana que vem tem mais, hein? Depois eu divulgo qual vai ser o tema da próxima semana. Tchau!